Olá, olá, olá. Eu sou Gilmário Rebouças, sejam todos bem-vindos. Você que chegou até aqui ao lado B, esse espaço para a gente conversar sobre produto e tecnologia e o que tem por trás disso, né? Pessoas, processos e perrengues que a gente vai trazendo aí nessas histórias reais dentro desse universo. Esse espaço surgiu para que a gente pudesse dialogar sobre esses pontos, falar das experiências, muito mais do que ferramentas, muito mais do que caminhos corretos, mas que a gente possa trazer essas histórias reais e que ajude a gente a pensar um pouco a partir da experiência do outro. Nesse projeto piloto, nesse episódio inicial, eu conversei com a Sheila Portela, que é enfermeira, tem uma trajetória dentro do campo da saúde até migrar para a área de tecnologia, e aí nós conversamos sobre esse conceito da migração para uma área, para uma outra área, a ampliação da atuação, a possibilidade da atuação dos profissionais de saúde dentro da tecnologia e também como é que se dá esse processo de uma construção de tecnologia, de desenvolvimento de produtos aliado ao conhecimento profissional e à utilização também da inteligência artificial. Espero que vocês gostem da nossa conversa e também deixem os comentários, né, as observações, para que a gente possa cada vez mais construir um espaço de diálogo bem potente para todos nós. Um beijo e fiquem com o primeiro episódio. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio piloto, né, do lado P de produto, esse podcast, esse ensaio, enfim, que surgiu para a gente poder conversar sobre expansão, migração de carreira, entender como é que é essa dimensão da gente construindo tecnologia. E hoje eu estou com a Sheila Portela, que é enfermeira, mãe da Madalena, que está aqui, né? E é cofundadora da Prototipe AI, é uma pessoa que eu tenho um grande prazer de chamar de amiga, e a gente já trabalhou junto em alguns espaços, né? Trabalhamos nos mesmos espaços, mas não juntos também, né? E a gente vai conversar hoje sobre a dimensão dos profissionais de saúde construindo tecnologia, migrando para a tecnologia, atuando em tecnologia, e é um prazer ter você aqui, Sheila Portela. Muito obrigado, né, desde já, de ter aceitado o convite, de ter pensado essa ideia também em conjunto. Eu que agradeço, é uma honra estar no projeto piloto do lado P, tenho certeza que vai ser um sucesso. Gostaria muito de, na época que eu estava migrando de carreira, saindo ali da saúde para a tecnologia, eu tivesse acesso a essas discussões, porque era um processo meio solitário. Então, assim, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E bora conversar, né? Saber como é que a gente chegou aqui. Eu acho que, assim, o primeiro ponto é que eu sempre gostei ali da coisa da sistematização. E aí, como eu era enfermeira, eu gostava de arrumar processo. Eu comecei gostando de arrumar processo, que é a cara da enfermagem, né? Você chega lá, tá bagunçado, você precisa arrumar a triagem, você precisa arrumar não sei o quê, você precisa estruturar. Então, eu comecei muito organizando o processo. E rapidamente organizando o processo, eu fui parar na planilha de Excel, que era a tecnologia que a gente tinha, porque hoje eu tenho 40 anos, eu já estou falando de 20 anos atrás, não tinha digitalização, não tinha nada disso, né? Não tinha prontuário eletrônico quando eu comecei. Eu tinha uma cartolina, com as gestantes lá da área de abrangência da atenção primária, tabulada, para eu me lembrar das coisas que estavam pendentes e tal na salinha. Então, eu acho que o meu primeiro ponto de migração, sem eu perceber, foi a questão da planilha, juro por Deus, assim, tipo, foi virar enfermeira da planilha ali, tudo eu organizava na planilha, tudo eu tinha uma planilha, né? E aí, eu tinha uma certa afinidade com essa coisa de organizar, de planilhar e tal. E aí rolou uma oportunidade na instituição que eu trabalhava, que era um projeto, que eles estavam fazendo um projeto um programa de, como se fosse um pré-natal de alto risco dentro da saúde corporativa. Então, o que eles tinham por objetivo? Eles traziam as gestantes que trabalhavam na empresa para uma triagem inicial e, dependendo da situação da gestante, eles mandavam para
um determinado perfil de profissional para atender. Então, por exemplo, se fosse uma gestante de baixo risco, ela poderia continuar no pré-natal dela lá no plano de saúde. Se fosse uma gestante de alto risco, ela vinha para uma equipe especializada que eles tinham montado, né? E um dos projetos desse programa era com IA, só que não essa IA de hoje em dia, né? Machine Learning tradicional. Então, um dos projetos era prever, né, fazer predição dessa gestante ainda lá no começo, se aquele bebê ia precisar do recurso de UTI neonatal ou não. Porque daí, se ele precisasse, eles iam alocar aquele bebê para nascer no hospital que tinha leitos de UTI e tudo mais disponíveis. Naquela época, né, tinha uma certa... Nem todo hospital tinha, não sei como que é hoje e tal. Mas, enfim, então eu comecei me envolvendo nesse projeto, mas o meu papel, eu não sabia nada de inteligência artificial, nada, não sabia nada, não sabia nem o que era modelo preditivo. Mas o que eu sabia? Quais eram as variáveis que quando eu estava fazendo um acompanhamento de uma gestante, eu prestava atenção, porque se ela tivesse, eu encaminharia ela para o pré-natal de alto risco, baseada no protocolo que eu, como enfermeira, sabia ali, né? Então, eu comecei esse exercício de pensar da minha prática profissional, o que deveria virar uma variável desse modelo de predição. E aí eu comecei a colaborar com os times técnicos no desenvolvimento da solução. Não porque eu sabia alguma coisa de IA, eu não sabia nada naquela época. Eu fui para o doutorado e tal, mas isso foi antes. Então, eu não sabia absolutamente nada. Mas eu sabia, tipo, o que caracterizava um risco, o que eram os fatores, né, que mais aumentavam ali a predisposição e tudo mais. Então, foi assim que eu comecei a trabalhar com pessoal de tecnologia. Não conhecia a palavra Product Manager, Product Owner, nunca tinha ouvido falar disso. Que diabo é isso, né? Como a gente diz. Não tinha era uma instituição grande, já tinha mais de 10 mil funcionários onde eu trabalhava, e não existia o cargo, né? Foi existir o cargo muitos anos depois nessa instituição. Então, eu comecei meio que assim, tateando. Eu acho que é um pouco o que vai acontecer com o pessoal que vai acabar se envolvendo com IA generativa agora, que vai vir da área de negócio, conhecendo muito bem seus processos, não sabendo muito de IA ou nada, no meu caso, mas aos poucos vai acabar se envolvendo. E aí, nessa de me envolver, eu acabei gostando. E aí, eu tinha terminado já o mestrado, que não tinha nada a ver com dados, e aí resolvi fazer um doutorado em epidemiologia com um orientador que era estatístico, justamente porque eu queria essa linha de pesquisa mais para entender os modelos, essas coisas que eu estava trabalhando. E assim foi. Aí, sim, quando eu entrei no doutorado na USP, aí eu comecei a, de fato, ter aulas, né, das técnicas estatísticas, aprendi realmente, tudo mais. Mas o meu primeiro contato eu não sabia nada, né? E aí, daí para frente, quando eu recebi também o primeiro convite para cuidar do time de produto, eu não sabia direito o que era um time de produto, assim. A pessoa me chamou porque eu já tinha experiência aí, eu já tinha experiência com modelos preditivos, então eu trabalhava com IA já, aí eu já não só mais colaborando ali como enfermeira, eu já sabia, né, fazer as coisas, né, sabia trabalhar ali com os dados, e a pessoa tinha uma empresa que ela queria abrir uma frente que era de vender soluções de modelos preditivos. Ela precisava estruturar isso. Então, eu fui para produto meio que assim, por acidente, por causa dos dados também. Eu acho interessante quando tu fala essa história de eu fui por acidente, porque eu fico tendo um pouco dessa mesma sensação de que, assim, as nossas migrações e ampliações, né? Que tu fala da migração, eu sempre falo da ampliação. Sim. A gente sempre tem esse ponto de dizer eu era enfermeiro. Eu disse, não, você não era, você é. Eu sempre brinco. Eu ainda pago meu Corém até hoje. Eu também pago meu conselho, gata. Eu não mas é exatamente isso, assim, que eu brinco que é o nosso ponto de divergência quando a gente sempre conversa, que eu acho que a gente ampliou carreira. Porque, por exemplo, quando você vai para um campo de diálogo com o pessoal da saúde, eu falo isso, e quem vai escutar vai entender assim, né? Porque nós temos aí esses espaços em comum, inclusive já trabalhamos juntos, mas eu percebo o quanto você dialoga muito fácil, inclusive com um exercício de tradução muito rápido, principalmente para uma profissão que é extremamente característica e importante dentro do campo da saúde, que é a enfermagem.
Já começo falando assim, o negócio da enfermagem é arrumar processo. Eu disse, meu Deus, né? O que seríamos de nós sem as enfermeiras, né? Olá, Florence. Olá, Florence. O que seríamos de... E aí é engraçado que, assim, a enfermagem ela tem uma característica que ela arruma processo e ela cuida em larga escala. Então, se ela não organiza processo, gatinha, ela não consegue. Tem padrão, já era. É isso. Se ela não conseguir enxergar dentro de um padrão, inclusive para fazer classificações, é muito engraçado quando você fala isso, né? Aí eu não entendia nada, só que eu tava ali, eu tinha uma noção, eu tinha uma... Vocês uma expressão que eu tô tentando lembrar assim. Variável. Qual é uma variável que eu posso levar em consideração para construir um modelo preditivo? Entendeu? Então, isso é interessante, que eu sempre falo, né? Por exemplo, eu sou da psicologia e as pessoas assim... E as pessoas já têm uma visão mais reduzida, inclusive, da psicologia, que é uma dimensão da clínica individual. Eu digo, gente, tem psicólogo construindo política pública, tem psicólogo em espaço de gestão, tem psicólogo gestor. Olhe para o RH, olhe para essas outras dimensões que a gente consegue, inclusive, visualizar esses pontos. E aí é engraçado assim, eu acho que daqui para frente vai ser isso, em termos das profissões, e eu tenho visto muito isso. Assim, quando eu estava, né, prototipando essa lógica da gente poder ter essa conversa, da gente construir o podcast, velho, muitas pessoas elas vão ocupar esses espaços ou assumir esses espaços, né, enquanto profissionais de saúde ou profissionais de outra área. Você vai ser, de repente, uma enfermeira que você vai ter que auditar processos com inteligência artificial. Isso aí que você está falando, eu acho que, assim, para o pessoal da saúde, né, auditar, sim, também, eu acho que vai ser uma demanda, mas mesmo o processo de criação mesmo, sabe, de soluções com inteligência artificial. Porque eu vejo, assim, eu estou fascinada com o estudo lá que eu estava dando uma olhada, que ele fala, se não me engano, que são 37 mil decisões, micro decisões, né, que a gente toma o dia inteiro, um adulto, né? Então, se você pensar que você passa 8 horas por dia, mais ou menos, no seu trabalho, imagina quantas micro decisões você toma o tempo inteiro, né? E aí, eu fico me lembrando que eu trabalhei com um enfermeiro, e ele subia, às vezes, lá no meu setor para esperar que descia os enfermeiros juntos, quando passava o plantão, e às vezes eu estava arrematando ali o plantão, né, e ele não gostava de ficar na obstetrícia. E aí ele sempre brincava e falava assim, meu Deus, só você, porque você reina nesse lugar. Ele usava a expressão ser reina. O que era o reinar dele? É você, tipo, você tá tão acostumado com a rotina que você vai tomando decisão rápido e você passa, pega, vai, não sei o quê. E ele fala, não consigo fazer as coisas rápido quando eu venho para cá. Por exemplo, se eu folgasse e ele tivesse que me cobrir lá na obstetrícia. Eu não gostava de ir. Então, isso me remete ao fato de que a gente, na área da saúde, a gente, se uma pessoa normal toma esse tanto de micro decisão, gente, na área da saúde, quando a gente está num dia comum, que tudo é raciocínio clínico, tudo é coleta de informação para você ver se você vai dar uma orientação ou você vai fazer mais uma pergunta, e qual a pergunta? Por exemplo, você está na triagem lá. Você está falando com o paciente, você está investigando o tempo inteiro na sua cabeça. E você está o tempo inteiro decidindo se você vai perguntar mais alguma coisa, ou se já está na hora de dar uma orientação. Se você vai perguntar mais alguma coisa, qual é essa coisa? E você está elaborando aqui na sua cabeça uma hipótese de porquê, de o que você acha que está acontecendo ali para fazer a próxima pergunta, né? Então, o raciocínio clínico, ele é uma coisa que está meio que dentro da gente de uma forma completamente embutida, né? E aí, beleza, você pode ter o melhor protocolo do mundo escrito lá num PDF na sua instituição. Ele não resolve sozinho as pequenas decisões que um profissional toma no dia a dia no jogo de cintura. Então, eu vejo que essa coisa da IA existe muito a ilusão de que é só alimentar com os documentos, os protocolos, e vai dar tudo certo. Assim, a gente tem a ilusão de que os detalhes do dia a dia estão escritos nos protocolos de saúde. Não estão. Ele é uma base,
da qual um profissional parte para ficar raciocinando, decidindo, agindo, né? E aí, exatamente... Agora, pode falar, que eu lembrei. Vai, e aí, exatamente por isso que eu acho que eu, particularmente, não sou favorável a essa ilusão de, tipo assim, vamos jogar os PDF lá que essa IA vai ficar demais. Não acho que vai ser por aí. Vai ter muito trabalho humano de documentar microdecisões, aquela que você nem sonha que você toma, mas você toma toda hora, e ela é tão óbvia para você que ela não está escrita no seu PDF. E se não está escrita no seu PDF, a sua IA não sabe que você toma ela, ou como você toma ela. Então, eu acho que assim, é inevitável que muitas soluções de inteligência artificial vão acontecer, inclusive o primeiro agente de IA que eu trabalhei na vida, que foi para a produção, foi um agente de IA em saúde, né? Foi um agente de IA em saúde mental, isso, sei lá, 2 anos. Isso, exato. Então, eu sou completamente ok com isso, de que a IA generativa vai ajudar muito na área da saúde, mas eu acho que a presença do profissional fazendo essa definição de como ele toma essas microdecisões é o que diferencia uma IA de alta precisão, que não erra, que não alucina, que não coloca o paciente em risco, de uma IA genérica, que vai tomando decisão meio que sem critério. E, assim, essa combinação de, assim, juntei o PDF do meu protocolo com um LLM e não coloquei um humano para estressar a microdecisão, para mim, é o jeito mais perigoso de você construir solução para a saúde. Isso. Coloquei 10 mil documentos aqui. Você colocou em nenhum deles está escrito metade das microdecisões que um profissional de saúde toma por dia, sabe? Tu tem uma expressão que assim, né? Que eu agradeço até hoje você ter sido minha head, porque tu tem uma expressão que é assim, senta a mão. Até hoje eu uso essa expressão com os meus times, assim, velho, construiu, agora senta a mão. É a tua cara isso, assim, senta a mão. E eu sou conhecido como, onde eu trabalho, que diz assim, gente, bota o brinquedo na mão do Gil, ele vai quebrar. Que é o quê? Você lembra quando a gente trabalhava? Gil, senta a mão para estressar até quebrar um brinquedo para a gente entender onde é que a gente consegue ir. Uhum. Lembro quando você estava nessa discussão do produto de saúde mental e a gente tinha algumas conversas e você pontuava, cara, ó, eu consigo ir só até aqui. Porque aqui é o ponto mais seguro que eu consigo ir, principalmente quando a gente discute em relação à saúde mental. Até onde eu consigo ir, né? Minimamente trabalhando com um produto tecnológico, ali, conversacional, né? Quais são as primeiras, digamos assim, quais são os critérios, né? Quais são as variáveis que eu consigo colocar ou não dentro dessa dimensão? Porque, inclusive, é uma perspectiva clínica ou outra quando a gente vai falar dessa dimensão de saúde mental. Quando você falou isso, que é exatamente assim, das micro decisões, do que a gente entende, do que a gente sabe, que tem um termo muito, que eu acho muito legal, que é a questão da sabedoria prática. Você tem uma dimensão técnica, mas como é que você imputa essa dimensão da sabedoria prática? Que aí, isso, se a gente for pensar dentro de uma linguagem de produto, está no lugar do teste AB, está no lugar da prototipação, está no lugar do MVP, entendeu? Que é, eu tenho determinados conhecimentos, mas eu vou pôr ali um teste. Sim. E essa nova geração de software, né? Porque vamos pensar aqui no prontuário tradicional. Ele é uma página em branco, como qualquer software pré-IA generativa. Por que ele é uma página em branco? Porque até que um humano vá lá e digite alguma coisa ou manje alguma coisa via API, para ele não tem nada. Ele é só um caderno esperando para ser escrito, né? E assim era todo software. Se você pegar um software de, sei lá, CRM clínico, ainda, né, que você tinha ali algumas pequenas automações, mas um humano foi lá,
e escreveu quais eram as tarefas, o plano de cuidado daquele usuário, quais as tarefas que tinham que ser feitas com ele, quando, aí executou manualmente a tarefa, voltou, checou, né? Então, tudo era no campo o software, ele não tinha nenhuma tarefa que ele realizava. Ele era basicamente uma coisa mecânica, um caderno ali esperando você colocar coisas, né? Consequentemente, todo bug de software, ele tinha a ver com linguagem, mas linguagem de programação. Uhum. Porque ele era todo escrito em linguagem de programação. O máximo que você tinha de linguagem natural, né, que a gente chama, a linguagem do jeito que a gente se comunica, eram as coisas que a gente lê escrita na tela, né? Tipo assim, o rótulo do botão, o título do que tem ali, as instruções de uso. Então, você tinha pouca linguagem natural no software, coisinhas ali na tela, que era onde muitas vezes o profissional de saúde conseguia intervir quando ele estava colaborando em projetos de tecnologia. Ah, muda esse termo para isso, aumenta esse termo aqui nessa lista, desse campo de seleção. Era assim que o profissional de saúde colaborava com o software, porque o software era 99% linguagem de programação. O software do futuro, é óbvio que em pouco tempo, talvez pouco tempo, eu estou falando 3 anos, 5 anos, porque as coisas têm o seu tempo de execução, né? Em todas as áreas, principalmente na saúde, mas o software não vai ser mais uma paginazinha em branco esperando alguém vir digitar alguma coisa nele. Ele vai começar a ter agentes de IA embutidos executando coisas. Vai fechar uma consulta, o agente de IA ele vai olhar e é ele que vai sugerir o plano de cuidado e ele vai registrar aquilo sem que um humano tenha que digitar todo o plano de cuidado, né? Ele vai agendar a ação e, eventualmente, ele vai começar uma conversa lá no WhatsApp, no dia que foi marcado, e vai conduzir essa conversa com o IA e vai checar, coletar o dado que ele precisava coletar, né? Então, assim, o prontuário, por exemplo, como todo software no mundo, ele vai deixar de ser passivo, né? E ele vai começar a ser um agente de fato, né? Ele vai começar a agir, né? E executar tarefas, que é o tal do agente de IA, né? E aí, o que muda no software? Ele não é mais 99% escrito em linguagem de programação. Ele uma boa parcela dele, talvez em breve, assim, sei lá, não chutaria quanto, mas provavelmente, sim, vai chegar a um ponto que a gente vai ter só uns 30% do software, ele vai ser escrito em linguagem natural, que são os prompts, que são as regras escritas em linguagem natural, que são necessárias para ele saber que plano de cuidado ele monta para cada paciente, sem errar, sem deixar perder. Como que ele conduz. Então, assim, tudo isso não vai ser mais linguagem de programação. O software ele vai passar a ser um misto de linguagem de programação com linguagem natural, né? Então, a colaboração, time de tecnologia, profissionais de saúde, se antes ela era necessária, agora sim, você não faz mais software do futuro. Eu brinco que é condição sine qua non. Eu digo que é sine qua non, assim. E outra, o profissional de saúde, ele vai começar a escrever parte do software, porque o prompt vai ser dele. E o prompt vai estar lá dentro do software. Que vem dessa sabedoria clínica. Exato. Aí você fala assim, não, mas tem o documento. Tem, experimenta colocar o documento lá para você ver o que acontece. Assim, não adianta. Não, olha, eu vou te falar. O documento ajuda, assim, é ponto de partida, mas tem que ter o profissional escrevendo as instruções. Eu tenho ficado muito curioso de como é que está essa dimensão da tecnologia e o campo da saúde, assim. Eu acabei fazendo uma disciplina com o pessoal da Unifesp, com a professora Silvana, e assim, foi muito legal, porque ela foi trazendo experiências de galera que está lá fora, trabalhando com um prontuário, mas galera que é daqui que está lá fora, trabalhando com um prontuário, com essas audições, assim, profissionais médicos, profissionais enfermeiros, enfim, psicólogos, de outras áreas da saúde que têm começado a trabalhar essas decisões e esses critérios mesmo para definições dos produtos, entendeu? Assim, que é esse lugar. Então, provavelmente, né, e aí eu não sei como é que é a tua leitura, mas eu vejo que cada vez mais muitos profissionais de saúde vão assumir essas posições, esses cargos, esses lugares dentro do campo da tecnologia.
em trabalho com os times técnicos mesmo de desenvolvimento, entendeu? Sim, com Porque certeza. nas grandes instituições, nos grandes hospitais, assim, cara, eu preciso de um profissional que vai saber traduzir decisões mais rápidas, critérios que ele assim, cara, isso aqui, ó, é batata. Eu já testei tanto, com base nesse guideline que eu tenho aqui, a gente faz essa adaptaçãozinha aqui, às vezes a gente tem 10 perguntas, mas sei lá, essas 5 aqui eu já mato. Construir uma árvore de decisão, entendeu? Então eu tenho essa sensação, essa percepção. Até o processo, né, que a gente chama em tecnologia de debug, né, que antigamente era uma coisa que assim, deu um bug, chama a TI. Era assim. Hoje em dia é engraçado, porque a primeira coisa que a gente tem aqui, lógico, né, na nossa plataforma, na Prototype aí, a gente tem os logs normal de desenvolvimento, da questão do código, de observabilidade, mas quando eu tenho, essa semana mesmo, eu tenho um agente que não é para nada de saúde, eu uso ele para elaborar a minha proposta comercial. E aí, ele sugeriu um plano de contratação, porque ele toma várias decisões e monta meu slide sozinho, Tá. Então, ele recebe o meu áudio da minha conversa com o cliente, e aí ele vai tomar. Eu deixei já, né, instruções, é uma cadeia ali de uns 7, 8 agentes tomando várias micro decisões que são baseadas aqui no meu processo comercial, e ele sugere, ele monta o slide. Normalmente eu só bato o olho no slide, ele já está estável, eu mando para o cliente. Aí, quando saiu esse agente, essa resposta, ele recomendou um plano que eu achei muito incompatível, assim, era um plano muito caro para o projeto do cliente, né? Aí é muito doido, porque o meu primeiro impulso não foi ligar para a TI e falar assim: olha, tem um bug aqui. Eu olhei e falei assim: isso aí é coisa minha. Eu deixei passar essa instrução aqui de alguma forma. Aí eu entrei no log, que a gente chama de log de decisão, que a gente tem essa funcionalidade aqui nos agentes de IA. Todo agente nosso, né, vai passar até agora, a gente já estava testando, e eu usei, inclusive, essa funcionalidade. Então, antes de eu pensar em acessar, né, meu sócio, que é o CTO, eu falei assim, eu vou olhar o log de decisão, que eu acho que isso aqui até coisa minha. Eu deixei passar alguma brecha aí que instruiu errado. Batata, entendeu? Assim, na hora que eu olhei o log de decisão, que não é log de programação, é log de como o modelo de IA tomou as decisões. Aí ele me mostra, né? A gente tem uma coisa, ele me mostra primeiro as decisões que ele não tomou, por que ele não tomou. Então, assim, né? Ele fala, ó, eu cogitei isso, mas eu descartei por isso, cogitei isso, mas descartei por isso, e tomei essa decisão, e ele me mostra a evidência. Realmente, a evidência, eu tinha errado. Como no log você vai olhando um passo a passo da construção da decisão, né? Isso, exato. E aí a gente optou por uma abordagem, porque a IA, você sabe que ela tem uma tendência a dar uma enrolada, aquela coisa do lero-lero. Mas aí é tudo como você usa. Se eu perguntar para ela só, me justifica por que isso, ela vai falar qualquer água lá que não tem nenhum fundamento. Agora, a gente tem um algoritmo um pouco mais complexo que a gente força ela a explicar muitos por que não e coloca ela numa rota um pouco mais. Dá para ela enrolar menos, porque ela tem muita coisa para explicar, digamos assim, né? E aí a gente tem outras técnicas lá que a gente combina, enfim, é um pouquinho mais complexo do que só perguntar para ela, mas na prática eu consigo ver, eu que não sou técnica, eu consigo ver por que ela não tomou a decisão que eu achava, por exemplo, que ela deveria ter tomado. E realmente era um problema meu, de instrução, foi uma coisa que eu deixei em aberto. Então, olha que doido. A gente pega um bug no software, porque era no meu software isso daí, e a primeira coisa que a gente faz já não é mais pensar em abrir um chamado para TI. A primeira preocupação que eu tenho é, será que eu escrevi essas instruções que cobria esse caso, esse bug aí é meu ou de TI? Então, é realmente uma nova forma de trabalhar essa coisa da integração entre os profissionais. Nesse caso, não era uma questão de saúde, mas poderia ter sido, né? Uma decisão clínica também, assim. Não, eu acho interessante tu falando isso, porque, assim, como é que eu observo? Né? Aí a provocação que eu faço é uma profissional que não é da área
da tecnologia, vem da área da saúde e entrou nisso e tem essa maturidade técnica de olhar assim, cara, deixa eu ver dentro do processo aqui de decisão, no passo a passo, quais foram os critérios, né, que foram definidos ou não e que deixei passar. E eu anotei uma frase aqui, que uma vez eu vi tu falando no LinkedIn, que toda vida eu uso, que é assim, erre miseravelmente, né? Vá lá, construa, fez isso. Eu acho que eu testei todos os critérios, papapá. Apertou o play pro bicho rodar, erre miseravelmente. E isso é interessante, inclusive, para a gente ter essa dimensão da abertura para o erro. Uhum. A dimensão da abertura para o erro e, ao mesmo tempo, a dimensão da abertura para o erro e a responsabilidade que a gente tem de trabalhar com o erro dentro do campo da saúde. Até Exatamente. onde a gente consegue errar. Você lembra que uma vez a gente teve essa discussão sobre o critério clínico de até onde a gente pode errar, né? Dentro das nossas construções no campo da saúde. Assim. Tem determinados erros que eles podem e custam vidas. Exato. E como tudo na IA, porque fica esse barulho, esse hype, parece que assim é um negócio mágico e novo, mas não é. Na saúde, a gente tem uma clareza enorme de eventos adversos. Todo lugar que eu trabalhei tinha um processo rigorosíssimo de notificação de eventos adversos, de classificação de evento adverso, do que era, né, do grau de gravidade. Quando você está fazendo uma solução de IA, é a mesma coisa. Se você, um bug ali ou uma orientação errada que a IA dá, ela também precisa ser classificada e, na minha opinião, notificada como um evento adverso e classificada com a mesma seriedade para que você entenda. Porque, assim, erros acontecem na saúde? Lógico que acontecem, sem IA envolvida, humanos, né? O que a gente tem é muito mecanismo para acompanhar esses erros, montar plano de ação, acompanhar noções de gravidade para priorizar, enfim, tem uma série de coisas, né? Não sou da área de auditoria, mas sempre trabalhei em um hospital em que todo profissional era impactado pela questão da notificação, né? Do erro, do evento adverso, né? Então, eu acho que na IA é exatamente a mesma coisa. Assim, você tem que, exatamente esse grau de responsabilização, ele precisa acontecer normalmente, assim, na minha visão, né? Você ter esse cuidado do momento que está pronto ou não para ir para a produção. É por isso que a gente bate tanto na tecla do que é o que a gente falava, tipo assim, faz sua primeira versão e joga na mão do paciente para você ver. Você vai errar miseravelmente. O processo de prototipação, ele precisa ser mais sério ainda do que ele era quando você está falando de IA, de solução com IA. Porque antigamente, o que era o erro? O erro não era uma orientação errada do seu produto. O que poderia acontecer? Vamos pensar aqui num caso extremo, sei lá, uma troca de receita, uma troca de prontuário, que são os erros mais extremos que a gente tem quando a gente acaba tomando decisão errada na saúde, porque trocou dados, né, entre paciente. Mas os demais problemas que um software poderia ter, cliquei aqui, quebrou a tela, não foi para lá, não consegui baixar, não consegui fazer, né? E a gente tinha as coisas mais graves em software, que era realmente quando se misturavam dados, se trocavam dados, e aí um profissional está ali lendo, atendendo um paciente e lendo o prontuário de outro, por exemplo, né? Que aí acabava, ou faz uma prescrição para o paciente que ele está atendendo no prontuário de outro, e esse outro paciente vai receber essa medicação que não tem nada a ver. Então, a gente já tinha esse tipo de erro que tinha a ver com dados, né, mais com troca de dados, que era bastante, né, perigosa e comum na esfera ali do software, tipo prontuário. Agora não, a gente vai passar a ter erros de orientação equivocada dada pela tecnologia, né? Então, assim, não dá para você fazer na louca e subir correndo, assim, você tem que ter clareza e fazer prototipação controlada mesmo, assim, não tem essa de escrever as regras e mandei para a TI e agora é a responsabilidade deles. Não é assim. O jogo é responsabilidade compartilhada agora. Eu lembro quando eu vi a tua conversa lá com o Chiodi, e aí eu lembro que tu foi, assim, uma coisa que tu falou assim, cara, pegue
pegue um processo extremamente repetitivo, que não precisa de muitas variáveis, para você, de repente, estruturar uma automação. Aí eu fiquei, cara, de fato é isso. E de fato é isso, porque assim, tem coisas que às vezes a gente vai para análise, e aí, trabalhando com dados hoje em dia, e eu brinco, eu disse assim, uma vez eu conversando com o pessoal do meu time, assim, gente, vocês não sabem o que é uma sala de situação. Vocês não sabem o que é uma reunião com o time de epidemiologia da Secretaria de Saúde semanalmente. É isso aqui. Exatamente. É isso aqui. É olhar para o dado e tem uma diferença porque a gente, quer queira ou não, a gente inclusive tem uma proximidade de ter informações de dados clínicos, né? A gente tem outras informações quando a gente está dentro de um sistema e a potência que a gente tem, inclusive, de construir, né? Dependendo da instituição que a gente está, se a gente puder construir, a gente tem profissionais que tragam essas variáveis para a gente poder alinhar, pontuar, que eu digo assim, gente, ó, esse aqui dá, esse aqui não dá. Não, sim, isso que você está falando do feeling do profissional, por exemplo, né, que vai, né, um profissional que ele vai ficar ali na fronteira, né, entre tecnologia e saúde, que é mais ou menos o que eu fazia ali no começo, ele é importante até para você fazer a definição de quais casos, no caso da inteligência artificial, você vai ou não automatizar. Uhum. Eu vejo que hoje existe, assim, os extremos. Tem gente que você conversa com ela e ele fala assim, não, na minha empresa, ou no meu setor, ou no meu processo, não tem nada que dê para IA fazer. Isso não é verdade. É impossível você estar num setor, você não tem nenhum processo que você não faz ele de forma repetitiva. Exato. E ainda precisa de você, do seu jeito de pensar e tal, mas que se você parar, você escreve essas regras todas e você consegue fazer com que a IA produza esse texto, faça esse atendimento para você, tem alguma coisa que dá para fazer, né? Assim, não é essa coisa do tipo assim, ah, não, o meu processo é diferente, nada é feito por IA. Mas no outro extremo, eu vejo que as pessoas confundem a IA como se ela fosse uma tecnologia com autonomia, com criatividade. Então, eu vou pegar meu processo mais quebrado, mais difícil, e eu vou colocar IA. E aí você vê, por exemplo, uma coisa que eu considero difícil de fazer, produção de conteúdo de qualidade, né? Então, produção de conteúdo não é uma coisa fácil de você automatizar com IA. Embora todo mundo esteja usando massivamente, mas você vê que esse próprio uso incomoda todo mundo, né? As pessoas ficam, isso é por IA, isso é superficial, isso é vago, não sei o quê. E por que não dá certo? Porque o processo é um processo de criação, né? Não é um padrão que você está seguindo. Ok, você tem seu estilo, né, de escrita, você tem algumas coisas assim, mas ter um estilo é diferente de seguir um processo completamente padronizado. Eu escrevo, por exemplo, na newsletter uma vez por semana. É lógico que eu vou escrever toda semana com o mesmo estilo, mas eu não vou repetir nem o mesmo tópico, eu não vou repetir a mesma estrutura, eu não vou repetir o mesmo assunto. Não tem padrão a ser replicado. Eu ainda faço na mão. Por outro lado, eu tenho alguns conteúdos aqui que hoje são feitos por IA, porque eles têm um padrão. Por exemplo, eu tenho um tipo de conteúdo que é review de produtos que ajudam IA. Review de produto tem um padrão, cara, é a mesma estrutura, é sempre 3 pontos negativos que a gente bota, 3 pontos positivos, como que funciona, uma nota atribuída, sabe, assim, eu tenho um monte de regrinha que eu só preciso mandar para o meu agente de IA a descrição daquele produto, como que ele funciona, daquela plataforma, que normalmente é uma tecnologia que a gente faz review, e ele vai seguir as regras e ele escreve a review para mim. Entendeu? Assim, por quê? Porque tem padrão. Então, seja na saúde, ou seja em qualquer área, só um profissional que conhece muito bem o processo, não estou falando de IA, da tecnologia, que conhece o processo, ele tem uma alta capacidade de identificar quais são os processos maiores candidatos a dar certo uma automação com IA. Porque é ele que sabe o que tem padrão repetitivo, e que se alguém parar e escrever as instruções, dá para replicar, e o que tem um alto grau de criatividade, improviso,
autonomia excessiva, julgamento excessivo, que está num campo mais subjetivo, esses não são processos para você colocar IA, principalmente na área da saúde, entendeu? Assim, então, quanto mais padronizado for a tarefa, mais ela é adequada para IA generativa. O problema é que a galera quer usar para criar por ele, não é para isso, não é para criação. Eu estava pensando esses dias, assim, eu não lembro o que foi que eu vi, mas era alguma coisa do suporte na decisão do projeto terapêutico, né? Então, assim, a gente vai ter os guidelines, as linhas de cuidado, os padrões, o que a gente pode sugerir em termos de projeto terapêutico, mas, Sheila, no final, quem decide, pelo menos no que a gente está acostumado a trabalhar nesse processo, quem decide ele é o profissional a partir de uma leitura que ele tem naquele caso. Ele pode, eu fico brincando assim, cara, e acredito que já devam existir produtos, pelo menos em teste, nessa perspectiva. Você tem essa perspectiva de, a partir desse caso, trabalhar essas possibilidades. Né? Então, assim, você tem essas possibilidades a partir desse caso. O que seria interessante? O que você pegaria? Eu fico brincando. Que, de repente, isso já te dá um pré-direcionamento que você, dentro da sua capacidade e responsabilidade clínica, você vai dizer, velho, eu vou usar isso aqui. Tem essas possibilidades, mas, primeiramente, eu vou testar, eu vou testar atendimentos individuais quinzenais, uma participação de grupo e esses usos dessas medicações. Né? Que são coisas que, de repente, para acelerar o teu processo de decisão, né? Que isso é muito de um discurso também do que surge, do que a gente tem observado, que as pessoas falam, a gente utilizar a inteligência artificial, a gente utilizar a tecnologia para te dar o suporte do que é padrão, e você tomar as decisões melhores, mais rápidas, mais adequadas, utilizar a tua criatividade, utilizar a tua capacidade de aperfeiçoamento e adequação, né, diante de um caso que você vai observar e tudo mais. Porque eu vejo muito isso, e é engraçado quando eu vou para essas discussões, a gente está numa fase de uma primeira versão de um produto, e aí às vezes eu converso com a minha head e digo assim, isso aqui eu acho que a gente precisaria detalhar um pouco mais quando a gente vai falando do uso da inteligência artificial. Isso aqui eu acho que a gente precisaria detalhar um pouco mais. Eu não soltaria agora. Eu iria para o que é mais seguro, digamos assim, de informação, do que é mais padrão. Essas outras coisas que precisam de refinamentos, isso pode parecer meu, mas precisam de refinamentos, precisam de prompts mais refinados, de melhores discussões, né, de melhores debates, a gente vai ter que ter umas horinhas aí de bundinha na cadeira para soltar. Entendeu? Porque é isso. Não é um simples prompt. Quantas postagens a gente vê o pessoal falando de engenharia de prompt, que o prompt tem que ser assim, o prompt tem que ser assado, o prompt, né? Vai, volta, enfim. Então, e é muito o exercício do refinar, e vai, e volta. Isso dá para fazer, isso não dá. E aí, de parar e pensar assim, cara, eu consigo fazer isso? Eu não consigo fazer isso? Né? Por exemplo, dentro de produtos de saúde mental, né? Nós somos profissionais que já trabalhamos com atendimento de saúde mental diretamente. Né? Você, como enfermeira, ali, seu primeiro produto em papel que você lançou, que até hoje isso roda, eu sei porque ainda tenho contato com o pessoal de lá. Caramba, já faz uns 15 anos, eu acho. Tem 10 anos que eu tenho. Amiga, eu terminei residência em 2012. Você terminou em 2010. 15 anos. Você tem 15 anos, eu tenho 13 anos. Né? Então, assim, tem 15 anos que... E aquilo foi processo, foi refinamento, eu vim para cá. E é muito interessante, assim, né? Que aí eu acho que isso inclusive, dá outro papo, assim, das experiências. Porque se deixar, a gente passa aqui 3 horas conversando. Exatamente, porque é exatamente isso que eu percebo da base da experiência que a gente tem, de como a gente consegue traduzir isso para o campo de tecnologia. Isso dá, isso não dá.
Isso vai, isso não vai. Cara, eu precisei tomar muitas decisões rápidas, senão a gestante poderia morrer, ela poderia perder o bebê. Eu preciso tomar uma decisão rápida em termos de que cuidado eu vou ofertar para esse cara aqui, para que isso não desabe num surto, para que ele tenha um cuidado adequado, né? E como é que a gente vai imputando isso no processo de construção de produto, sabe? Eu fico sempre pensando, e cada vez mais eu tenho feito esse exercício, por exemplo, da sedimentação do conhecimento, assim, do que eu trago, consigo, não consigo, né? É adequado, não é adequado? Então, sempre essa pontuação, sabe, assim. É o que eu diria, assim, para a galera de saúde, né? É que, como você mesmo costuma falar, e agora mais do que nunca, eu acho que a IA vai abrir muitos campos, né, de muitos projetos, porque tem muita coisa, muita oportunidade, principalmente porque você falou, para o cuidado em escala. Eu acho que a gente tem que ter todos os cuidados do mundo que a gente falou aqui. Mas a gente não pode esquecer que acho que o sonho de todo mundo que trabalhou já um dia com saúde pública, saúde populacional, foi ter maior capacidade de escalar determinados cuidados, né? Sempre foi uma Exatamente. limitação. Eu gostei muito, sempre gostava muito da ideia da tecnologia por causa disso, assim, tipo, eu queria fazer muito legalzinho aqui nessa minha micro área, do jeito que eu faço, mas eu queria que a unidade inteira fosse assim, eu queria que o município inteiro fosse organizado assim. Tanto que esse caso que você citou, que é organizadinho, legal, mas ele é numa unidade, né? Bem pequenininho, assim, tipo, e legal, a gente dá o melhor, mas com tecnologia você consegue escalar isso e replicar boas práticas, né, para outras áreas. Então, eu acho que o primeiro ponto é, vamos ter cuidado com a IA, com certeza, mas não vamos esquecer que ela vem para dar escalabilidade para o cuidado, que é o sonho que a gente sempre teve, que é a democratização do acesso à saúde. Há muita possibilidade aí, né? E o segundo ponto é que nenhum profissional de saúde precisa vir de IA, estudar machine learning, estudar inteligência artificial para colaborar em projetos de IA. Justamente por conta disso que a gente falou aqui. A IA é sobre, passo 1, identificar processos que são candidatos reais, não uma grande viagem de um processo que não é para colocar IA generativa no meio, que vai dar errado, não importa o quão bom esse time seja. Ninguém melhor do que o cara experiente, ali, a pessoa que está na prática, que ela entende o processo para ajudar nessa tomada de decisão do que rola e do que não, que é o que você falou. Escolhe, não escolhe, isso dá, isso não dá, né? E segundo ponto, quando você entrar em produção, meu amigo, é muito pouco sobre escrever código, na verdade, para pessoas de saúde, é nada sobre código ou IA, e é muito mais sobre escrever como ela toma a decisão. Então, se você tem essa capacidade de pensar as suas pequenas decisõezinhas do dia a dia, né? Por que você faz isso e não aquilo? E você consegue escrever isso normal, escrever em linguagem, língua portuguesa mesmo, no nosso caso, você já colabora demais para projetos robustos, né? Então, acho que Demais. fechando o que você fala, assim, tipo, não é uma questão de migração de carreira, é realmente de expansão de carreira. Talvez você vai continuar na saúde, mas você vai expandir uma nova habilidade, que é essa capacidade de tirar essas pequenas coisas que estão na sua cabeça, para elas virarem instrução, para automatizar processos que hoje você te tomam todo o tempo, né? E aí, porque você repete ele, mas uma vez que você não faça ele, o que dá para fazer a mais? Que a gente não faz pelo paciente, mas daria para fazer se eu não tivesse que fazer isso aqui manualmente, entendeu? Estou montando a minha tese de doutorado. Estou montando minha tese de doutorado, brincando. Porque, assim, que é exatamente o que você falou. O que dá, uma vez que você não faça isso repetitivo, o que dá para você fazer? Exato. Que outras aí, tecnologias relacionais e de cuidado surgem nesse aspecto? Porque aí você vai fazer uma coisa que ainda não é padronizada, você vai melhorar um processo novo, você vai organizar uma linha de cuidado nova, você vai organizar alguma coisa nova, até que um dia ela esteja tão perfeita que já está na hora de você automatizar ela também e você vai para o próximo problema, entendeu? Assim. Você vai fazer ali, você vai conduzir MVPs na prática, digamos, né? Exatamente. Teste, você vai conduzir testes, você vai fazendo testagens dentro dessa dimensão do cuidado, é como você falou. Opa, aqui eu já entendi, sei lá,
vou chutar aqui, o cuidado de gestantes com deficiência, né? Mulheres gestantes que são pessoas com deficiência. É do específico, do específico, do específico, mas de repente eu quero fazer esse braço de cuidado, é teste, é percepção, é entender o que é, o que não é, o que de repente está no campo maior, né, das linhas de cuidado de gestação e parto e por aí vai. Eu acho isso muito, muito louco. Assim, agora eu estou pensando exatamente, assim, uma vez que você não vai fazer o que é padrão, porque isso já está automatizado, o que você vai conseguir fazer de novo? Uma coisa que me torturava quando eu via na atenção primária, pé diabético. Cara, assim, uma amputação por diabetes para mim era o fim do fim do fim, era assim, tudo deu errado, né? Assim, mas quando você tem, por exemplo, uma equipe muito sobrecarregada, que você não consegue fazer a cobertura da área inteira, que você está sempre pelas tampas ali, você não tem muito tempo liberado para fazer, sei lá, busca ativa, tantas coisas que a gente não consegue fazer, e aí quando o paciente chega, você nem era conhecido de diabetes do seu território, assim, tipo, né, assim, então eu fico pensando nessas coisas que me torturavam, e que você também não pode se torturar, porque existe um limite humano do que você consegue fazer quando você está numa unidade muito sobrecarregada. Por exemplo, quando eu estava trabalhando, 20 anos atrás, era muito comum a gente ficar sem médico, 100 meses. Era comum. Era o caos. Você segurava a onda de tudo, no interior. Tipo, era um negócio de doido, assim. Então, você não pode também ficar se torturando, porque o território inteiro não está perfeito, porque senão você pira também, né? Assim, mas, dado que as coisas estão evoluindo e tem outros recursos, o que daria para fazer diferente hoje, sem extrapolar limites humanos, para oferecer um cuidado melhor, né? Então, assim, eu acho que é um tempo. Não estou achando aqui que da noite para o dia todos os problemas vão se resolver, porque dá trabalho criar a solução de IA. Trabalho. Essa coisa aí, 5 minutos faz, é porque a pessoa nunca fez. Assim, dá trabalho, tem processo, né? Assim, isso aí é loucura. Mas. Não, Você não sabe de nada, você nunca fez. Não, a pessoa que fala, não, eu fiz em 5 minutos e demiti 10 pessoas, eu já sei que ela não. Eu tenho um hobby. Toda vez que eu leio isso, eu pego o cara e mando mensagem no WhatsApp dele, que eles adoram falar que demite vendedor. Nunca recebi uma mensagem automatizada do cara que diz que demitiu, entendeu? Ele estava respondendo o WhatsApp dele, mas ele está vendendo. Então tem que ter cuidado com essas magias, assim, dá trabalho, mas assim. Por isso que é importante escolher os projetos certos para começar, né? Onde que vai ter mais impacto. Isso. Bom, acho que temos um podcast. Desde já eu agradeço, né, a tua participação. Acho que foi muitos insights, muitas conversas que a gente teve. Acho que a gente vai acabar se encontrando algumas outras vezes aqui nesse espaço, porque uma coisa que a gente gosta é de conversar, né? Duas véias numa calçada, somos nós dois. E aí eu abro espaço para você falar isso, né? Se já você tem um recado para alguém, né? Para a galera que vai escutar, a palavra está contigo agora. Eu só tenho a agradecer, realmente muito feliz de ter participado do piloto. Sei que esse vai ser só o começo de um projeto aí de sucesso. E quando você quiser me convidar de novo, estou aqui, que eu adoro conversar com você. E para a galera que está nessa fase, seja de migração ou expansão de carreira, como você fala, saindo da saúde, quiser trocar ideia, estamos por aqui, sempre aberta a trocar experiências. Obrigada e até a próxima. Até já, né? Até daqui a pouco.